E aí, hoje nós vamos falar de um tema extremamente importante, que é fascite plantar, tá? Nós vamos falar de algo que acomete, de acordo com a literatura científica, gente, dos consultórios, da parte de avaliação, de consulta de tornozelo e pé, corresponde de 11 a 15% das consultas. E durante a minha prática clínica, ao longo desses 10 anos, eu tenho muito paciente de fascite plantar. Então é algo que eu comecei a estudar em 2011, quando eu fiz a minha formação, né, de agulhamento a seco, porque dentre toda essa demanda, é uma demanda que é semanal e eu tinha muita dificuldade de encontrar recursos, de entender o que acontecia na fascite plantar, tá? Então, eu estava lendo um artigo ontem bem interessante, publicado em 2017, de uma revista americana de tornozelo e pé, e que vai avaliar exatamente a relação da fascite plantar e causa da fascite plantar. Além da osteopatia, do agulhamento a seco, né, de várias outras demandas, eu trabalho também com aplicações de ondas pneumáticas, que são as ondas de choque. E eu recebo muito paciente encaminhado, inclusive por médico aqui na minha cidade, para fazer a aplicação do ondas. E recebo paciente de osteopatas, né, que vieram para fazer alguma outra intervenção, como por exemplo o ondas de choque. E aí, eu sempre me pergunto o porquê desse encaminhamento, né? Como que chegou esse paciente? Como que veio esse paciente para mim? O que faltou na avaliação e no diagnóstico desse colega? E que eu adquiri, gente, porque eu fui lá atrás, né, buscar um diagnóstico diferencial, porque eu também era extremamente perdida em como direcionar, em como focar o atendimento do paciente com fascite plantar, que isso fique muito claro. Então, em 2017, esses pesquisadores, eles foram avaliar, acho que 350 pacientes, se não me engano, com fascite plantar, para tentar entender a causa. Eu sempre falo nas minhas aulas, para os meus alunos, que nada importa se você vem com uma técnica, se você não sabe raciocinar para entender o que está por trás dessa relação, ou seja, o que está causando com que aquela região se torne inflamada. Então, o que acontece? No final eu leio todas as perguntas, beleza? Que eu tô aqui sem óculos, senão eu vou ficar assim, ó, piscando pra vocês, fazendo bichinho pra vocês. Então, a minha pergunta era sempre... não, esse paciente começou a ter a fascite plantar porque ela começou a usar muito salto. Ou, por exemplo, como eu recebi outro dia um paciente que era policial militar e ele foi para uma operação e nessa operação ele falou que ficou muito tempo em pé. Eu falei, mas você tem quanto tempo de serviço? Porque isso não estava batendo a relação do tempo de serviço e só nesse momento a fascite plantar, né, você tem um quadro agudizado nesse momento dessa inflamação, porque o coturno é o mesmo, a prática é a mesma, essa pessoa trabalha da mesma forma. Compreende o que eu tô querendo dizer? Então a literatura traz que é uma inflamação, que é uma alteração dessa fáscia, e ele vem investigar uma rigidez do gastrocnêmio. Olha só que interessante. Ele diz que muitas das avaliações estão perdidas quando se fala de fascite plantar e que entra apenas a relação com anti-inflamatório, com corticoide, o que ele fala mais? Botox, inclusive, para paralisar, para reduzir aquela alteração. Mas esse artigo, médico inclusive, ele quis avaliar a possível causa. Que é isso que eu venho falar aqui do diagnóstico diferencial. Vamos lá. Essa criatura sempre usou salto. Essa criatura sempre trabalhou com a mesma bota, com o mesmo coturno. Ele sempre desenvolveu a mesma atividade. Beleza? Então, isso significa que existe um complexo que está sobrecarregado porque alguém não está trabalhando legal. Vamos desenvolvendo o nosso raciocínio. Então, eu tenho alguém que não está trabalhando com alguém que está trabalhando muito. Qual é a primeira relação que a gente vai fazer de fascite?
eu penso em pé, gente, falando da parte emocional, o que eu vou avaliar? Eu sempre pergunto, questiono para o meu paciente: aconteceu algo que te deixou com medo, que te deixou a ponto de pensar em não achar muita possibilidade em dar o próximo passo? Então, você ficou instável no trabalho, na família, você ficou tendo que se segurar ou tendo que aguentar algo muito firme? Isso faz muita correlação, tá? Toda a percepção do sistema nervoso autônomo, de como ele está vivendo. No sistema nervoso autônomo nós temos os 5 sentidos atuando ali o tempo inteiro. Então o que ele vê, o que ele ouve, a forma como pegam, o cheiro, o gosto, tudo isso vai estar gerando uma ativação dessa musculatura, das musculaturas do corpo, de forma a se proteger. Beleza, trabalhei a parte emocional do meu paciente, chegando com ele e abordando outras possibilidades. Sabe por quê, gente? Porque quando a gente chega com uma patologia, com uma disfunção, não se esqueça que aquele músculo pertence a uma pessoa. E que essa pessoa tem emoções, tem sensações, tem problemas que estão acontecendo, né? E desde quando isso aconteceu? Quando foi o start do primeiro momento dessa crise? O que te paralisou? O que te deixou a ponto de ter gerado tanto medo de você não dar o próximo passo ou estar com medo de dar o próximo passo? E esse paciente foi exatamente assim. Ele foi deslocado para trabalhar em uma área extremamente perigosa aqui na Bahia, e ele ficou com muito medo de morrer. Então, apesar de toda a segurança que ele tinha técnica, o medo de morte era muito eminente, era muito evidente, né, dentro desse processo. E aí a gente perpassa por todas as possibilidades, desde a parte de profissional, a parte de saúde familiar, o que está envolvido com esse processo. Ok, fechei esse processo, agora eu vou para a parte técnica. Eu vou para a parte mecânica do meu paciente, pensando na fascite plantar. Bom, primeira coisa que eu vou avaliar, por neurose plantar, eu vou avaliar o flexor curto dos dedos. Ali é onde geralmente você tem uma alteração muito grande da fáscia e é onde está gerando muita dor. O paciente de fascite, ele vai falar assim: olha, eu coloco o meu pé de manhã para sair da cama e eu sinto muita dor. Então, um sinal clássico, né? Eu estou em repouso, eu estou bem. Eu vou colocar o meu pé no chão, eu sinto muita dor e isso me possibilita de dar o próximo passo. Geralmente você vai observar que este mesmo paciente que está localizando ali na parte do pé, na fáscia plantar, ele vai te dizer que o médico prescreveu um salto para que ele fique mais confortável se for mulher, que geralmente, gente, de 11 a 15% desses pacientes que procuram os médicos por conta de dor na fáscia plantar são mulheres. E essa prescrição é logo batata. É um anti-inflamatório, é um salto para que essa paciente use, para que ela não coloque toda a carga no pé. Mas será que isso está tratando? Será que realmente é um tratamento? E esse artigo de 2017, ele vem falar exatamente isso. Ele vem criticar essa forma de tratar simplesmente passando um salto, passando um anti-inflamatório, sem trabalhar o porquê dessa sobrecarga. E aí eu quero que a gente vá pensando nessa relação de flexor curto dos dedos, dessa tensão facial, mas veja bem, se tem uma tensão, se piora ao colocar o pé, se piora ao caminhar, essa mecânica da marcha ela está alterada. Concorda comigo? E aí é que a gente tem que ir direcionando exatamente quais são os músculos que podem estar em grande tensão. E aí eu já vou te dizer direto, você precisa avaliar nesse momento, após palpar o flexor, você precisa ir no gastrocnêmio. Você precisa avaliar se essa musculatura ela está tão rígida a ponto de gerar, segundo a Jeanette Fravel, uma dor referida na fáscia plantar. Então, hoje, observando a mecânica, então eu peço para o meu paciente andar e eu vejo qual fase da marcha ele leva mais tempo.
ou na fase de apoio, na fase de balanço, na fase da ponta do pé, e aí eu vou avaliando quais são os músculos que estão em tensão. E sempre, eu posso falar 98, 99% dos casos, o gastrocnêmio ele vai estar sim gerando essa rigidez, o gastrocnêmio, o sóleo, avalie o tibial posterior também. Então, vamos separar os músculos que estão envolvidos nessa relação da fascite plantar, que você vai ter um excelente resultado se você tratar. Gastrocnêmio, flexor curto dos dedos, sóleo, tibial, fibulares. Abdutor do hálux, também eu gosto. Então, chegou um paciente para mim de fascite, primeiro eu libero tudo, libero toda essa musculatura. E aí eu vou avaliar qual a ferramenta eu tenho e o paciente pode pagar naquele momento. Quais são as duas ferramentas que eu hoje utilizo muito no primeiro atendimento para reduzir 70% da dor? Agulhamento a seco. Eu gosto de utilizar muito para liberar essas musculaturas que estão em hipertonicidade. Inclusive, as primeiras pesquisas do agulhamento a seco, lá em 2000, elas começaram para tratar a fascite plantar. Porque o fisioterapeuta não tinha muito recurso para tratar e não se sabia muito bem aonde tratar. É por isso que lá no livro da Jeanette Trevor, né, é muito interessante a abordagem da aplicação da substância salina para ver onde esse ponto gatilho vai referir dor. E ela mostra que a área onde vai referir dor do gastrocnêmio, do sóleo, pode estar associado com a fascite plantar, o esporão de calcânio, beleza? Então, já entro imediatamente. Começo fazendo a liberação miofascial, vou nessas musculaturas mais distais da área onde está a dor, então a dor dele está na fáscia plantar. Eu começo trabalhando onde? No gastrocnêmio, no sóleo, no tibial, mobilizando o tendão de Aquiles, agulhando o tendão de Aquiles, tá? E aí, depois eu vou pro pé e vou liberar toda a fáscia plantar. O que eu gosto de associar que tem um resultado sensacional também quando é possível, quando o paciente dispõe de um recurso a pagar, além do agulhamento a seco? As ondas pneumáticas, as ondas de choque. Então, hoje na literatura, o agulhamento e as ondas de choque são os melhores tratamentos para fascite plantar. E você vai me perguntar, professora, quanto tempo você leva tratando a fascite plantar com todos os recursos que você tem? E aí eu vou te falar de 2 ciclos, tá? Primeiro, é reduzir a dor do meu paciente. Eu quero reduzir, eu quero gerar uma confiança para ele de que ele pode passar para o ciclo 2. Então, ciclo 1, eu vou entrar com técnicas de sintomatologia. Eu vou entrar com técnicas que desde o primeiro atendimento eu possa reduzir até 70% da dor. Professora, todos nós faremos e teremos essa redução de 70% da dor? A gente depende muito. Depende do que está associado à causa, beleza? Então, se eu estou indo nos músculos que estão paralisando essa biomecânica, que estão dificultando essa ação muscular, esse jogo articular, possivelmente sim. Agora, se você vai apenas na área da sintomatologia, dificilmente você vai conseguir reduzir a dor do seu paciente. Por quê? Não está ali a causa, você não está mapeando a causa. Beleza. Ciclo 1, reduzir a sintomatologia do meu paciente, tratei músculos específicos. Ciclo 2, o paciente precisa estar envolvido no tratamento. Ele precisa fazer, gosto de prescrever exercícios de alongamento, de mobilidade, tá? Mobilidade tibiotársica. Gosto e sempre avalio a área do quadril. Então, vou lá, avalio sacro, área de inervação. Passo o exercício de mobilidade para que ele trabalhe também. Trabalho a parte emocional, explicando um pouco do que pode estar envolvido dentro desse processo, tá? Então, eu avalio essa direção, eu avalio essa possibilidade do meu paciente e prescrevo
para casa. Certo? Isso faz grande diferença. E no ciclo 2, eu vou intensificar o quê? O trabalho na biomecânica do meu paciente. Então, eu vou passar exercício proprioceptivo, se já estiver com grande melhora da dor. Eu vou passar exercícios de fortalecimento, né? De fortalecimentos que eu falo de musculaturas que antes estavam, por exemplo, inativas dentro desse processo. Então, vou trabalhar lá os flexores, se não tá muito legal. Vou avaliar por que o fibular tá entrando tanto. Eu gosto muito de trabalhar a propriocepção, explicando pro meu paciente quais são os pontos do pé. Então, eu digo ele aqui, ó, aqui no seu dedão é o ponto A, no seu dedinho é o ponto B e no seu calcanhar é o ponto C. E eu quero que você pense na sua marcha jogando esse encaixe do pé e fazendo essa dissociação, tá? E isso me dá um grande sucesso no tratamento com a fascite plantar. Então, o que primeiro eu tenho que ter? Pensar em músculos que possam estar gerando. Meu sonho de vida é ter uma internet só minha. Ter uma provedora Paranhos. Tipo assim, provedora de internet Paranhos. Estão me ouvindo agora? Milena tá dizendo que agora foi. Então, gente, a relação que a gente vai fazer sempre é do diagnóstico diferencial. Chegou um paciente para você, você tem que ir no diagnóstico diferencial. Você tem que avaliar. Então, por exemplo, ó, avalia no caso de rigidez causada pelo gastrocnêmio, avalia a dorsiflexão desse paciente, tá? Avalia a alteração, quantos graus ele está fazendo, avalia o aspecto doloroso, libere a musculatura e bota ele para andar. Bota ele para andar, avalia a descarga do peso, do pé, como que está acontecendo, tá? Faz esse processo com seu paciente e prescreve no ciclo 2 os exercícios, a estabilidade. Então vamos resumir o que é necessário trabalhar na fascite plantar? Flexor, curto dos dedos, gastrocnêmio, sóleo, tibial posterior, abdutor do hálux e fibulares. Se você avaliar essa musculatura, se você entender o que está acontecendo com ela e começar a direcionar o seu tratamento, você vai ter sucesso, tá? Você vai conseguir estabilizar o seu paciente e dar resultado. Só que depois do diagnóstico, você tem que ter o quê? Ferramentas. E aí você vai entrar com a ferramenta adequada. Quais são as duas ferramentas hoje que a literatura científica aborda excelente resultado, gente? Agulhamento a seco e terapias por ondas de choque pneumática. São as duas que eu utilizo e eu posso te dizer que dá excelente resultado, tá? Agora, professora, eu tô com um paciente de muita crise. Qual é o intervalo e de quanto em quanto tempo eu devo trabalhar o meu paciente? Cara, o paciente está na crise. Você pegou, você viu hipertonicidade, você viu que a musculatura está muito rígida, marca com 24 horas. Sabe por quê? Quando você entra com muito recurso no primeiro dia, não dá legal. Então, entra com um recurso, marca com 24 horas, chama ele para acompanhar, diz, olha, eu quero te ver amanhã, eu quero ver como que você ficou, eu quero ver o que você está apresentando de reação para poder ir direcionando o seu tratamento. E aí, geralmente, quantos atendimentos eu prescrevo para o quadro de sintoma? 5 atendimentos, tá? Depois ele passa para o ciclo 2, onde eu começo a espaçar mais o atendimento dele, prescrevendo exercícios de estabilidade e propriocepção, para que então ele tenha alta. E aí vou espaçando, e esse paciente tem excelentes resultados, tá? Já tive dos casos mais sérios e difíceis que vocês possam imaginar de fascite plantar e usando o diagnóstico diferencial, trabalhando essa rigidez isolada do gastrocnêmio, que ele fala de rigidez isolada. Eu falaria o seguinte, rigidez do gastrocnêmio causada por uma paralisação e uma alteração de outros músculos envolvidos. Anotou? Fez toda a correlação direitinho da fascite? Eu tenho certeza que se você seguir esse diagnóstico diferencial, você vai conseguir dar
uma excelente redução e direcionamento para o tratamento da fascite plantar. Eu não